Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje vamos apresentar para vocês a história de Jorge. Jorge se encontra em uma feira de tecnologia e está em busca de novas ideias para investir. Então, entre vários produtos, ele encontra algo que lhe interessa. Após momentos conversando com o inventor, surge a necessidade de trocar de contato. Você gostaria de passar seu número pessoal para um desconhecido? Discute só algumas desvantagens de fazer isso. Ter seu número pessoal compartilhado para pessoas estranhas, segurança referente ao seu número e qualquer tipo de complicação que pessoas que você não queira que saibam seu número possam causar, misturar amigos e família com estranho na lista de contatos. Vejamos o que vai acontecer agora. O que é isso? Um QR Code? Sim, um QR Code. E esse é o produto que iremos apresentar. Uma nova forma de contato. Bem-vindos à apresentação do QR Code, o novo produto da Diferentel. Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos novamente à apresentação do QR Code, um produto oferecido pela Diferentel. Novamente, meu nome é Pedro Júnior, eu sou membro da equipe de marketing, eu sou membro da equipe de desenvolvimento web e essa tarde eu serei para vocês o mestre de cerimônias. Então, eu sei que é sexta-tarde, todo mundo cansado da semana e eu quero garantir para vocês o melhor dessa apresentação. Então, por favor, senhoras e senhores, para que vocês façam o melhor proveito da apresentação, eu peço que vocês baixem nos celulares de vocês o aplicativo de scanner. E no caso, a Diferentel oferece para vocês o Barcode Scanner, que foi testado durante o desenvolvimento do produto. Certo? E é muito simples de usar. Eu tenho aqui um dispositivo celular com o Barcode Scanner. Eu vou fazer uma demonstração para vocês. O Barcode Scanner vai conter uma câmera e é muito simples. É simplesmente apontar os 4 eixos da câmera para o QR Code, certo? E ele vai te mostrar uma mensagem ou qualquer outra coisa que foi programada, certo? E a mensagem que esse QR Code tem está na hora de QR Code. Vem cá, por favor, presidente. Eu quero chamar aqui o Lohan, presidente da empresa da Diferentel. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu agradeço a presença de todos aqui. E, Pedro, pode me informar o que a gente vai apresentar para eles mesmo? A gente vai apresentar hoje para vocês o QR Code. Exatamente, pessoal. A gente vai apresentar o QR Code para vocês. O QR Code é um aplicativo que consiste em fazer ligações por um QR Code. O que seria um QR Code? É o que o Pedro mostrou anteriormente. Como vai funcionar essa ligação? Você terá o nosso aplicativo, o QR Code, irá se registrar no site, fará o seu login no nosso aplicativo. E aí você pegará um contato, como o Jorge deu o exemplo anteriormente. Dará o scanner irá redirecionar para um softphone, e esse softphone irá receber a ligação do outro lado da ligação. Então, conseguimos assim completar a ligação por um QR Code, fazer o nosso QR Code funcionar. Entre outras aplicações nossas, a gente também sempre procurou a privacidade do nosso cliente. Não é mesmo, Pedro? Exatamente. Então, o nosso produto, a gente resolveu chegar num ponto onde o foco está muito esquecido, ou seja, a privacidade. Esse é o principal ponto do nosso produto. E com isso, o que nós pensamos? A gente quer a privacidade do cliente. Não queremos que ele simplesmente... Já estamos botando o QR Code para a pessoa evitar qualquer tipo de chamada, qualquer tipo de complicação, passar o número pessoal, como foi citado anteriormente. Então vamos fazer o quê? A pessoa vai conseguir completar a ligação, vai ter o registro de que alguém me ligou, porém você não vai conseguir retornar a ligação. No caso, eu liguei para o Pedro não me atendeu, eu não tenho o QR Code do Pedro. Logo, eu não irei conseguir completar essa ligação para o Pedro. Afinal, como falado anteriormente, privacidade. Nosso foco é a privacidade nisso. Certo? Então, não adianta simplesmente a gente chegar no mercado, onde já tem muitos outros produtos, e lançar um produto qualquer.
Foi por isso que a gente resolveu lançar o nosso produto com um a mais. O nosso a mais do nosso produto foi a questão de QR contato temporário. Como assim um QR temporário, Pedro? Pode explicar melhor? Então, eu posso explicar. A questão de QR contato temporário é o seguinte: você vai lá, vai no nosso aplicativo, vai baixar ele e o CalCode vai oferecer para vocês 3 diferentes QR Codes. No caso, um QR Code de 7 dias, um QR Code de 1 mês e outro QR Code de 6 meses. Para dar um exemplo melhor de como isso vai funcionar, foi o teatrinho que a gente fez aqui na frente com o Jorge. Ou seja, o Jorge teve a necessidade de passar o contato dele para o vendedor. No caso, para evitar de passar o número pessoal dele e evitar futuros constrangimentos, como, sei lá, o vendedor de provedor da UOL ligando para ele pelo número pessoal, ele resolveu passar o QR Code de 7 dias, ou seja, somente 7 dias de contato para eles fazerem essa negociação. Exatamente. Mas vale ressaltar que tivemos um tempo muito curto para a produção do aplicativo. Com isso, nosso aplicativo hoje na Play Store está disponibilizando apenas um QR Code pelo aplicativo. No site você terá os seus 3 QR Codes e possivelmente até segunda-feira já estaremos com a atualização feita disponibilizando esses 3 QR Codes. Buscando além disso, a gente tem outros programas relacionados à evolução do nosso aplicativo. Não pensamos em parar nisso. O que já está exposto para vocês? O que já nós pensamos hoje? Incluir um softphone próprio, incluir um QR scanner próprio, outras questões como irão pensando em fazer um aplicativo, você tem que também pensar no seu lucro, então fazer contas prêmios, disponibilizar coisas como um tempo específico para o QR, não é mesmo? Exatamente. Enfim, essa questão de o QR com um tempo específico poderia citar várias situações, entre elas acho que o melhor de tudo é uma promoção. Todo mundo gosta de promoção hoje, não é mesmo? Você vê aquela vitrine, 50% de desconto, quero comprar uma roupa. Ou então você está naquele buffet livre, comer um pastel, qualquer que seja o restaurante, e no seu guardanapo tem um QR Code. Vou escanear o que é esse QR Code. Vai completar uma ligação, alguém te atendeu, olha só, você ganhou 20% de desconto. Então a gente conseguiria te dar um tempo de um dia com esse QR Code, você contratando a Diferentel e ao mesmo tempo faria a promoção de uma forma extremamente diferente para a sua empresa. Afinal, quantas vezes você já viu isso no mercado? Particularmente eu não vi nenhuma. E posso dizer que quando você pensa de forma diferente no marketing, chama a atenção de qualquer pessoa hoje. O marketing é uma das partes mais importantes de uma empresa. Então nós da Diferentel já pensamos como ajudar vocês ou qualquer tipo de empresa que você possa ter com essa questão de marketing, usando o nosso QR Code e usando o nosso aplicativo, obviamente. Eu queria ressaltar para vocês que todos os investimentos que a gente fez durante o desenvolvimento do projeto saiu do nosso bolso. Não necessariamente do nosso bolso, mas sim dos bolsos dos nossos pais. Então, por favor, uma salva de palmas para os pais. E sem o investimento deles, a gente não estaria aqui fazendo a apresentação do nosso produto. E gostaria de ressaltar para vocês que o nosso tipo de ligação é feito VoIP, que consiste em fazer a ligação pela internet. Existem N aplicativos hoje que fazem já a ligação pela internet, porém não com QR Code, vale ressaltar. E Pedro, pode me informar quanto que custa o nosso aplicativo na Play Store? Então, aí a melhor parte do nosso produto, ele é gratuito. Exatamente, ele é gratuito. Todo mundo já deveria ter baixado, todo mundo está com um panfletinho, já ensinando para vocês a fazer o QR Scanner, então por que o pessoal não baixou ainda? Pelo menos quem tem Android, quem tem iOS, eu peço perdão, pois tivemos algumas complicações com a iOS. Pode contar mais, Pedro? Infelizmente a licença para iOS é 4 vezes mais cara do que a licença do Android, então a gente não pode explorar tanto assim nossos pais, certo? Exatamente, ainda pensamos em ter esse futuro e posteriormente pôr no iOS, afinal, assim como o Android, muitas pessoas hoje utilizam o iOS e o celulares Apple. Entramos agora na questão, como eu falei anteriormente, de evolução, como questão pensando no futuro da empresa, pensando no futuro do aplicativo. Não quero que vocês se esqueçam o quanto que a gente não pretende parar aqui e quantas pessoas que estão envolvidas no projeto hoje acreditam nesse projeto, acreditam que a gente pode chegar longe e acreditam o quanto o nosso aplicativo vai se diferenciar dos outros no mercado. Como fazer isso? Aí que está, como deu o exemplo do restaurante, como dá o exemplo da promoção. Podemos inclusive dar um exemplo de situações de uma balada, não é mesmo, Pedro? Você está lá, vai conversar com a pessoa e vai passar seu número de primeira? Claro que não. Existem muitos riscos de passar o contato social para uma pessoa na balada. Exatamente, muitos riscos. Logo, tu vai lá e passa teu QR contato. Fechou?
fizesse sua solução sem passar do contato pessoal e vai fazer a ligação. Você precisa de algo a mais? Mais um tipo de privacidade? Fora que a pessoa que vai estar te ligando vai ser uma pessoa que talvez tu nem quisesse e tu vai poder simplesmente bloquear a pessoa posteriormente ou não e nem atender, porque você não vai ver quem está te ligando. E agora, para finalizar um pouquinho da apresentação do Call Code, do aplicativo em si, nós, da Diferentel, queremos fazer uma simulação da ligação frente a vocês, que vocês vejam como que está acontecendo no nosso aplicativo hoje. Estou aqui com o meu aplicativo do Call Code aberto, para quem consegue ver. Se alguém quiser ver mais de perto, eu posso ir até perto de vocês. E eu aqui com o meu, certo? Então, ao vivo, é isso mesmo, produção? Ao vivo? Ao vivo a gente vai fazer a simulação. Eu mostro agora. Quando eu aperto meu QR Code 1, aparece meu primeiro ramal, que seria. E aqui aparece meu QR. O Pedro pegou o scanner, que está também dentro do nosso aplicativo. Lembrando, tem que baixar o barcode scanner para fazer a ligação, além do softphone Zoiper, que no nosso site está mostrado no manual como se faz todo tipo de configuração. Certo, muito simples agora, preste atenção, posiciona a câmera para o QR Code. Um momento. E estamos ligando pelo QR Code. Boa, Pedro. Agora, para dar uma continuidade na nossa apresentação, iremos mostrar uma das propagandas feitas pelo nosso marketing. Com o Pedro, um dos integrantes do marketing, pode dar uma palavrinha para vocês. Então, pessoal, para começar para vocês, surgiram ideias do nada. Tipo, a gente realmente começou o nosso projeto integrador do nada. A gente não sabia ideia do que fazer, de como fazer. E durante essas ideias a gente pensou no produto e como a gente ia fazer as pessoas quererem o nosso produto. Como a gente ia fazer as pessoas desejarem o nosso produto. Foi aí que, junto com essas ideias, surgiu a equipe de marketing. E de muitos planos que a equipe de marketing bolou, uma delas foi um vídeo que espero que vocês já tenham visto, mas se não viram, por favor, pessoas, de olho no telão. Está em constante mudança e evolução. E nós, a nova geração, estamos trabalhando para garantir isso. Os jovens de nossa empresa têm se dedicado muito em um projeto para garantir essa evolução. Diferentel, fazendo do seu tempo diferente. É isso aí. O em breve chegou e nós estamos aqui então. E para entrar a fundo agora na questão de empresa, de como foi a elaboração da empresa, eu quero chamar novamente para o palco o presidente da empresa, Lohan, por favor. Bom, primeiro eu volto a pedir para todos que baixem o Call Code, é de extrema importância para a gente que vocês baixem. E agora, como o gestor dessa empresa, posso dizer, uma das pessoas que ajudaram a fazer essa empresa chegar aonde estamos aqui hoje, mostrando para vocês hoje, vamos dizer, o CEO dessa empresa, Lohan Rodrigues Silva, para ser mais específico. A Diferentel. Como começou a Diferentel? A Diferentel começou com uma idealização do nosso professor Ederson Torresini, presente aqui hoje, no qual a gente consistiria em juntar as matérias tidas no nosso técnico de telecomunicações para fazer uma coisa inovadora ou uma solução para uma empresa, para a sociedade. Então, o que nós pensamos? Pensamos em fazer um aplicativo, afinal, todo mundo hoje tem um smartphone. Todo mundo hoje quer um aplicativo, não é mesmo? Todo mundo baixa o WhatsApp, Facebook, quer o celular, cada vez menos utiliza o computador. O que isso é muito vantajoso para a gente pensar, vamos fazer um aplicativo. E assim vamos começando a organizar a empresa. A primeira ideia era com que tivesse uma rotatividade de líderes. No caso, teriam 5 líderes a cada mês, sendo 20 alunos, 19 no final. E esses 20 alunos seriam divididos entre desenvolvimento VoIP, desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativo, sistemas de monitoração e desenvolvimento de hardware. Gostaria de ressaltar que, posteriormente, o pessoal de hardware não precisará apresentar para vocês o que foi feito, que semana que vem estaremos implementando o nosso servidor totalmente na Amazon para não termos problemas com qualquer tipo de servidor físico. Dando continuação, então, quero falar um pouco de como foram as dificuldades iniciais relacionadas a essa questão de divisão e de rotatividade de líderes. Vocês pensam, a cada mês, tu tem um líder diferente comandando as ideias, ou dando as ideias, dando as decisões da tua empresa. Isso você não acredita que seja algo realmente complicado de
se lidar? Bom, o que algumas pessoas na nossa sala quiseram fazer então? Pensaram, vamos tentar botar essa liderança fixa. Vamos então fazer com que as pessoas que liderem o projeto e tomem as finais decisões do projeto sejam a mesma durante os 4 meses. Separando então o projeto integrador da matéria administração de redes e computadores. Matéria lecionada pelo nosso professor Edson Torresini, novamente. Entramos então um pouco agora para falar como que foi o seguir a Diferentel, o que foi um estudo, projeto integrador, como era o nosso tempo da Diferentel, digamos assim. Algumas pessoas tinham que muitas vezes faltar estágio, faltar trabalho, para vir de tarde falar com os professores e conseguir executar algumas tarefas que são mais complicadas. Afinal, durante o nosso curso, infelizmente, não tivemos questões de matérias relacionadas à programação. E nos aplicativos é muito importante a questão de programação. Com isso, chegamos à continuidade disso. Então, nós estamos na 8ª fase de telecomunicações, tínhamos que fazer todas as matérias, pensar no vestibular e ainda assim levar um projeto integrador e o seu estágio. Quem fazia cursinho ia de noite no cursinho e não tinha tempo para mais nada. Vamos dizer que muitas vezes ia dormir 4, 3 horas por noite porque tinha que fazer o projeto acontecer. Principalmente no final, para conseguir mostrar hoje o aplicativo completo para vocês. E isso foi muito difícil para muitas pessoas. Muitas pessoas que acreditaram no nosso projeto, desde nossos professores até nossos queridos alunos, colaboradores, porque quando tu confia numa ideia, não tem nada melhor do que tu se esforçar por aquilo. No final, quando está tudo pronto, apresentando para esse público tão bonito que está aqui, ter a satisfação de que aquilo deu certo. Como todo mundo viu que o pessoal da sala aplaudiu na hora, e todos vocês também aplaudiram, quando a gente conseguiu apresentar um code para vocês funcionando. Isso é extremamente importante, extremamente satisfatório para a gente. Todos nós ficamos muito felizes de conseguir mostrar isso para vocês. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão de relações humanas. Um gestor, ele sempre tem que pensar no como a pessoa vai se sentir bem no projeto. Como eu falei anteriormente, estamos na 8ª fase, temos uma faixa etária entre 18 e 20 anos, e muitas pessoas ainda não têm certeza sobre o que querem fazer, ou não querem seguir a área de telecomunicações, a área de exatas, programação, o que seja. Então temos que pensar, tá, temos 19 alunos, não são todos que vão querer exercer essa parte técnica. O que vamos fazer para eles? Começamos a criar áreas que as pessoas poderiam executar melhor suas tarefas. Afinal, não faz sentido a gente avaliar um peixe por subir uma árvore, não é mesmo? Tem pessoas que têm aptidão por marketing que são incríveis que, infelizmente, numa parte mais técnica, mais exatas, pode não conseguir exercer tão bem esse papel, porque isso é muito importante. A pessoa, quando é avaliada de forma errada, pode fazer com que ela se sinta mal, sua autoestima fique mal, e a pessoa não consiga se sentir bem para estar aqui hoje, ou para conseguir exercer um projeto legal, e às vezes acaba até atrapalhando as outras pessoas a fazerem um projeto. Bom, com essa criação, fizemos então os 3 principais setores, digamos, externos, que é a questão de RH, o financeiro e o marketing. Como o Pedro é um dos integrantes do marketing e apresentou o vídeo para vocês. Esses 3 setores foram de extrema importância para a nossa empresa. Por quê? O recurso humanos, ele simplesmente fez todas as decisões que as pessoas estavam desanimadas, vinham me chamar, se a pessoa estava incomodada com algo que eu falei, elas iam falar comigo diretamente, eu conversava, elas chamei pessoas para conversar. O marketing fez umas campanhas de propaganda incríveis, conseguiram fazer nosso logo do aplicativo, financeiro todos os controles de gastos, como o Pedro falou, que infelizmente tivemos que pegar dinheiro dos nossos pais devido a alguns gastos que tivemos. Então, a gente vê que essas áreas são muito importantes para a empresa. Não é só a parte técnica, não é só a parte de desenvolvimento que faz diferença numa empresa. São todas as áreas que estão vinculadas a ela para fazer a empresa acontecer. Como um amigo meu me falou, Albert Einstein, o dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma a esse dia. E esse dia é o dia 15 de julho de 2016. Então começamos a dar forma para o nosso futuro, começamos a dar forma para o CalCode, para a Diferentel, essa empresa que não pensamos em parar hoje. Começamos cada vez a descobrir mais, fazer melhorias, pensar em sempre evoluir. Quem pensa em bastar, em se acomodar com a situação, é porque não consegue ter uma ambição, não consegue pensar em evoluir, não consegue, digamos, projetar um futuro. Eu, particularmente, não consigo me ver uma pessoa assim. Eu penso em sempre evoluir, sempre correr atrás. E quem estiver comigo, quem estiver confiando em mim, eu com certeza vou fazer de tudo para que a pessoa me siga ou me acompanhe, porque eu não quero ninguém me seguir, eu quero pessoas que me acompanhem e vão para frente comigo. Essa é a minha intenção total. Vou dizer agora um pouco para vocês sobre as dificuldades que tivemos desde as matérias até o tempo, relações humanas, digamos assim, das pessoas. Mas nada foi maior dessa dificuldade
do que a questão de fazer com que as pessoas se sentissem bem fazendo o projeto, fazendo isso que querem. Com certeza, o maior motivo do projeto integrador é fazer com que as pessoas se identifiquem nas suas áreas dentro de uma empresa, conheçam como é estar numa empresa no mercado de trabalho. Muitas pessoas na nossa sala sequer fizeram estágio em algum momento. Então, tu começa a notar que na empresa tem que ter um prazo, mesmo que isso não tivesse a questão de salariado ou pagar algo para a pessoa, a gente sempre se preocupava em deixar a pessoa bem, porque tinha que se motivar sem ter essa questão de remuneração. Tu sempre tinha que dar uma motivação a mais, conversar com as pessoas, procurar fazer com que elas se sentissem na área que elas realmente querem se sobressair, digamos assim. Querem fazer faculdades ou continuar seu futuro, entre outras que se destacaram mais na parte de desenvolvimento, como já falei anteriormente. Bom, eu agora chego ao final da apresentação da empresa. Eu espero que todos consigam acompanhar a apresentação muito bem, que curtam o que as pessoas vão falar, que tiverem dúvidas no final, iremos responder qualquer dúvida que o pessoal tenha. Iremos também disponibilizar um cofre para vocês e muito obrigado. Aproveitem a apresentação. Então, senhoras e senhores, como o Lohan disse, eu queria reforçar para vocês que a nossa apresentação está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube. Esse notebook dali, ele está fazendo a transmissão ao vivo. E outra coisa, para ajudar na divulgação, eu quero fazer uma coisa junto com o presidente. Por favor, pessoal, todo mundo sorrindo. É isso aí, pessoal. Step. Fechou, é isso mesmo. Muito obrigado. Então, o Lohan explicou sobre a empresa e eu quero ressaltar que a Diferentel, trabalhar com os meus colegas de escola, no caso, foi uma verdadeira aventura, sabe? Porque foi uma coisa incrível. Ele disse ali que a gente teve dificuldades e vocês podem imaginar, tipo, eles têm 18, 19 anos. O 18, 19 anos é o começo da nossa vida. É a gente começando a trabalhar e a gente começando a estudar ao mesmo tempo e a gente desenvolvendo uma empresa no mesmo tempo que a gente trabalha e estuda. Obviamente, todo mundo deve ter passado por isso ou passa atualmente. Vocês devem saber que tem dias no trabalho de vocês que deve ser um inferno de trabalhar. E pra gente, jovem, também teve dias que a gente se bicava lá na empresa, mas tempos de ódio, tempos de glória, e a gente fez um vídeo institucional mostrando a gente enquanto a gente desenvolvia o projeto. Então a gente vai mostrar para vocês a parte boa da empresa, certo? Então, por favor, pessoal, de olho no telão. Poder fazer um aplicativo usando todas as técnicas que a gente já aprendeu durante esses 4 anos e ver ele funcionando. É muito gratificante para nós como alunos aplicar todos os nossos conhecimentos nesse nosso produto. O projeto foi uma coisa inesperada e que eu realmente não sabia o que ia render, o que ia acontecer, mas que eu acabei vendo que me ajudou muito, me mostrou o que realmente é trabalhar em equipe e trabalhar em grupo. Deu a base ao projeto, pois nós montamos toda a parte física, cabeamento, computador, tudo para iniciar o projeto Cloud Code.
possível ver que as pessoas têm diferenças, né? Mas muitas vezes as diferenças ajudam, porque surgem ideias de pontos de vista diferentes. O projeto em cima do desenvolvimento VoIP foi uma tarefa complicada, porque na verdade eu lidei com pessoas que eu trabalho há 4 anos, então eu tive que exigir algumas coisas de algumas pessoas, a mais do que o comum, e eu acho que isso acabou gerando alguma tensão. Começar esse projeto sobre desenvolvimento web, tivemos que pesquisar todas as etapas como serem feitas, como utilizar o WordPress, como programar em PHP, como realizar todas as funções de login e cadastro. Né? Isso foi uma etapa muito grande. E algumas dessas dificuldades foi conhecimento, né? Nós não temos uma matéria de programação no nosso curso, então essa foi uma etapa que vencemos. E outra dificuldade que tivemos foi de desempenhar as funções do grupo, né? Tem que estar sempre motivando o pessoal para cada um estar com a sua atribuição, fazendo uns prazos para entregar um material bom para vocês. Começou agora na fase final a terminar o nosso aplicativo fazendo toda a conexão com os outros grupos, como o servidor web, nós conseguimos fazer o login do aplicativo, a questão de VoIP, conseguir gerar QR codes para o aplicativo diretamente, conseguir gerar chamada e etc. Então, a parte com mais dificuldade que a gente teve realmente foi questão interna, foi questão do grupo mesmo, pois somos amigos e um tá do lado do outro e um tá do mesmo nível do outro e ninguém acha que um deles pode ser líder. Então, acho que no momento em que um se torna líder, já começa a dificuldade de ter que mandar um ou outro. É mais dificultoso para mim mandar do que para os outros receberem ordens. O RH buscou sempre ajudar a todos a administrar seus tempos, pois muitos estudam, trabalham e assim precisamos ajustar o tempo para poder executar o projeto. Desde conversas que eu tive com cada um, tivemos também que direcionar todos as suas áreas de aptidão. Nós administramos todos os gastos e para isso fizemos uma planilha referente a eles. Economizamos ao máximo durante todo o nosso percurso mas sempre buscando a melhor qualidade. O marketing da Diferentel teve a finalidade de divulgar o nosso produto para os alunos do IFSC e os servidores, além da comunidade ao redor. A gente criou diversas campanhas publicitárias, além de vídeos promocionais e institucional, e a página no Facebook para divulgação. A minha participação no marketing foi bem importante, porque foi uma atividade complementar e eu pude confirmar o que eu realmente desejo seguir, que é a área de publicidade e propaganda. O que a gente tenta fazer no projeto agregador, e que é uma palavra que sempre aparece, mas ela acaba ficando assim numa retórica vazia, é protagonismo. Isso é uma coisa que a gente sempre tenta fazer aqui nesse projeto, que vocês possam fazer realmente o trabalho e serem os atores principais. Não só os atores principais, mas também os diretores, toda a parte técnica, toda a parte de equipe que está fazendo ali nos bastidores. Vocês façam todo o projeto. Tá? E nós começar sendo os tutores, e depois que a partir de um certo ponto, muito orgulhosamente, a gente não pode fazer nada. Aqui, no projeto Educador, eu tenho muito orgulho de dizer, não sei que ponto eu sou educador, não sei que ponto eu dizer que eu sou eu educando. Diferente, fazendo seu tempo diferente.
mostrado o lado bom da nossa empresa, como foi explicado tudo, como foi dito que é o nosso produto, agora a gente vai abrir o produto para vocês, para que vocês possam entender como é o nosso produto. Então, por favor, aqui na frente é o pessoal de software. Boa tarde a todos. Meu nome é João, eu sou representante da equipe Homes. Ela é composta pela Pamela Kretzer, que é a nossa líder, pela Caroline Duarte, que está no IFES Campus São José, fazendo toda a monitoração do nosso servidor para que tudo ocorra bem durante a apresentação. Por mim, João Turnes, e pela Stephanie Martins. Nós ficamos responsáveis pela configuração do servidor e monitoração de todo o nosso sistema e do site da Diferentel. A gente ficou responsável pela disponibilidade e segurança de todo o sistema. Bom, primeiramente, a gente teve que realizar a instalação do sistema operacional, que ele é a base para os próximos passos. E a gente escolheu o Ubuntu como nosso servidor operacional, porque ele foi o melhor que se adequa às nossas necessidades. Posteriormente, a gente realizou a instalação de um banco de dados. E para isso, a gente utilizou o serviço que disponibiliza o banco de dados, que é o MySQL, que é a nossa base de dados. E após isso, nós realizamos a instalação do PHP. O PHP é uma programação de script, onde ela vai gerar uma página HTML estática para o nosso usuário. Após isso, nós realizamos a instalação do Nginx. O Nginx é um servidor proxy gratuito e livre. Então, a gente realizou a instalação da nossa base de dados, o WordPress, porque uma das suas funções é na criação do site. E como era uma das nossas necessidades, nós utilizamos. Sendo assim, a gente fez a base, a equipe Homes, sistemas de monitoração, para a equipe de desenvolvimento web, prosseguindo as suas funcionalidades. Bom, como o nosso software, o CalCode, ele utiliza a tecnologia VoIP, Voz sobre T, nós realizamos a instalação do Asterisk, que é de código aberto, e ele vai configurar o roteamento e o direcionamento de todas as chamadas do nosso aplicativo. E após isso, nós fizemos a instalação da linguagem Python. A linguagem Python é uma linguagem bem simples e de fácil acesso. Bem simples, entre aspas, que a gente teve que ir atrás para aprender. Mas como o nosso curso ele não oferece nenhuma base para programação, a gente optou por ela. Sendo assim, a gente partiu para a parte de monitoração. E a gente fez isso através do site NeoReality. O que ele faz? Ele permite que, caso ocorra alguma indisponibilidade, o site da Diferentel caia, a gente é avisado por e-mail e recebe uma mensagem. Também, a gente fez uma rotina de backup através do Dropbox, que é um sistema de armazenamento em nuvem, onde todas as informações estão nele. E caso alguma coisa aconteça errada, perca alguma informação, a gente recorre a ele e salva tudo, e consegue repô-las, né? Sendo assim, a gente cria a base para a equipe de desenvolvimento VoIP estar prosseguindo com o seu trabalho também e aprofundando. Então, a gente finaliza aqui o que a nossa equipe ela fez e ela focou principalmente na monitoração, para que tudo ocorra bem e não ocorra nenhuma indisponibilidade. Muito obrigado a todos pela atenção. É isso aí, esse foi o representante da equipe Homes, a equipe de software. E agora para vocês, para explicar para vocês como realmente funciona, no caso, o que realmente faz a ligação, o que faz a voz entrar num celular e sair em outro, é o VoIP. E para explicar isso para vocês, por favor, as meninas de VoIP ao palco.
sistema algo extraordinário, portanto se encaixa perfeitamente com o que nós viemos apresentar aqui hoje. Foi mostrado até agora vocês entenderem por que o Code merece a atenção de vocês. E aproveitando isso, nós vamos adentrar um pouco mais no funcionamento do produto. Nós vamos falar como funcionam as ligações, que é uma das características mais importantes do Code. Boa tarde, meu nome é Elisa. Boa tarde, meu nome é Caroline e nós somos integrantes da equipe de desenvolvimento Core, que é composta também pela Carolina Demétrio e pela Letícia Gonçalves. Bom, para começo de conversa, eu vou começar citando como seria uma ligação convencional. Talvez a minha mãe, por exemplo, ela iria até a mesinha onde se encontra o telefone, pegaria a agenda de contatos dela, buscaria o número da pessoa com quem ela quer conversar, discaria todo esse número e aí a ligação seria efetuada. Passaria por uma central telefônica e iria diretamente para a pessoa com quem ela quer conversar. Porém, o nosso produto é totalmente diferente. Como assim diferente? Porque basta você tirar uma foto para que a ligação se complete. Uma foto? Tá de brincadeira comigo. Exatamente, Ana. O usuário A irá escanear o QR Code do usuário B. E nesse QR Code estará todas as informações necessárias para que a ligação ocorra. Exatamente. O QR Code ele se baseia na estrutura de serviço VoIP, ou seja, os sinais de voz são transmitidos via internet. Bom, para começo de conversa, é bom citar a utilização de um softphone. O que seria esse softphone? O softphone é um software que pode ser baixado tanto no smartphone de vocês, quanto um computador ou um tablet, e ele tem a função de telefone multimídia. A gente está usando o softphone principalmente para ter a função de ramal, para que o nosso telefone seja considerado como um ramal e possa ser redirecionada a chamada. Bom, junto com o código de destino, nós temos também o domínio do servidor, que é por onde a ligação vai passar. Nesse caminho, nós temos o asterisco, que ele vai ser a nossa central telefônica, PBX. Bom, então, quando o usuário A escaneia o QR Code do usuário B, será enviado um alerta para o telefone do originador da chamada. E nesse alerta está a seguinte questão: tem algum protocolo, tem algum software ou aplicativo que entenda o protocolo necessário para iniciar a chamada? É aí que o softphone vai entrar, que ele reconhece esse protocolo e ele tem a possibilidade de efetuar a chamada. No asterisco, nós temos registrados como ramal o nome de cada usuário, conforme foi cadastrado tanto no site quanto no aplicativo. Portanto, o asterisco ele conhece, para referenciar os ramais, o nome de cada usuário. Dessa forma, com uma ligação que é, por exemplo, de usuário A para um código de destino que não tem nome, pode ser roteada pelo asterisco. Ele não tem, dessa forma, como conectar uma ponta a outra. E aí que entra o AGI. O AGI ele vai ser um parceiro do asterisco. E ele vai ter a função de explicar para o asterisco a quem esse código se refere, ou seja, qual o nome do dono desse código. Ele foi estruturado em linguagem de programação Python e está capacitado a receber esse código e levar esse código até o nosso banco de dados. Lá, ele vai fazer uma consulta mais ou menos assim. Ele vai chegar no banco de dados e vai ver, opa, esse código ele pertence a quem? No nosso caso agora, esse código vai pertencer ao usuário B. Então ele vai pegar essa informação de que o código de destino, na verdade, pertence ao usuário B e vai devolver da seguinte forma para o asterisco. Olha, asterisco, a ligação que antes era de usuário A para o código de destino desconhecido é, na verdade, de usuário A para o usuário B. E o asterisco que conhece tanto o usuário A quanto o usuário B pode estruturar essa ligação. Bom, tem a possibilidade da chamada também não funcionar. Por que ela não funcionaria? Lembrando que todos esses códigos, eles variam de tempos em tempos. Pode ser que um código utilizado já não seja mais válido ou não tenha mais um dono. Então, quando a AGI verificar isso no banco de dados, a ligação será derrubada. Outro requisito muito importante para qualquer aplicativo nos dias de hoje é a segurança. Lembrando que nós temos a criptografia, tanto no protocolo que vai iniciar a chamada, que no caso a gente está usando o SIP, quanto em todos os dados que estão trafegando pela rede. O que seria essa criptografia? Seria a não possibilidade de interceptação da chamada. Ninguém pode ter acesso a esses dados que estão trafegando pela rede. Bom, além do aplicativo ser gratuito e da ligação ter um custo muito menor por ser via internet, nós apontamos para um ponto muito importante, que é a privacidade, que hoje em dia a internet nos expõe cada vez mais.
E Mark Zuckerberg falou certa vez: a privacidade está morta. Pois bem, então nós estamos aqui para ressuscitá-la. Muito obrigada pela atenção de todos. É isso aí, pessoal. Pela cara de vocês entenderam? Então, pessoal, aqui pra frente agora vai vir a minha equipe, a equipe de desenvolvimento web. E a equipe de desenvolvimento web era o plano B. Eles já vão explicar para vocês o que seria o plano B. E eu quero dizer para vocês que eu, como membro do desenvolvimento web, eu vi quando a gente conseguiu pegar um celular com uma câmera, escanear uma imagem e fazer uma ligação. Tipo, pra mim foi inacreditável, sabe? Como ver o meu filhotinho dando os primeiros passos, correto? Então, por favor, aqui na frente a equipe de desenvolvimento web. E agora, Jesus? Yuri! Opa! Yuri! Eu confio. Desculpa o imprevisto. Opa, Yuri! Yuri? Agora sim. Yuri, o nosso site. E agora, Jesus, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa estruturar o nosso site todo novamente. Pois é. Aí, por onde que a gente começou a estruturar o site? Primeiro, para estruturar cada parte do nosso site, precisamos de uma equipe. Isso, e para isso que a gente formou a equipe de desenvolvimento web, a HW, que é formada pelo Josias Lawrence, o Gustavo Donera, o Pedro Júnior e eu, que sou o Yuri Rutkowski. Então, após termos a equipe, o primeiro passo para termos o site é que tenhamos um lugar para salvar todas essas informações. Então, utilizamos o banco de dados MySQL. Isso. Pode explicar para a gente o que é o MySQL, Josias? Claro, posso sim. Então, o MySQL é um banco de dados. No nosso caso do desenvolvimento web, nós realizamos toda a configuração do site, as imagens que estão postadas no site. Quando os senhores realizarem o cadastro e o login, essas informações estarão salvas no site. Então, todas as informações do site estarão salvas no banco de dados. Então, é muito importante ter todas essas informações armazenadas e seguras. E agora eu vou mostrar como fica a estrutura no banco de dados. A estrutura que a gente montou foi uma estrutura bem simples, na verdade. É uma tabela, e quando o usuário se cadastra no nosso site, para usar nosso aplicativo, essa tabela salva o ID do usuário, o nome, a gente também tem o nome de usuário, a gente tem o e-mail desse usuário, a senha e os 3 QR Codes que ele vai poder usar. E assim é que fica salvo todas as informações do nosso site. Yuri, tu lembra o próximo passo para o nosso servidor? Agora as pessoas têm que conseguir acessar o nosso site, né? É verdade. Então, para acessar o site, a gente precisa do servidor Nginx. O servidor Nginx, ele é responsável pelo quê? Ele faz a comunicação entre o navegador e o nosso servidor. Vamos dar um exemplo. Eu não tenho servidor Nginx. Eu teria o usuário acessando seu navegador e o nosso servidor da outra ponta. E essa comunicação não conseguiria ser feita. Exemplo, eu vou clicar numa imagem, eu quero que essa imagem abra na minha tela. Se não tiver o servidor Nginx, ele não vai conseguir falar, o navegador tal está pedindo a imagem X. Então, toda essa comunicação será perdida. Isso, para explicar de uma forma bem simples, esse servidor web, ele gerencia todos os acessos que são requisitados pelos usuários ao nosso servidor. E assim, ele gera, então, os dados que o usuário quer. O próximo passo, qual que era, José? O próximo passo é realizar a programação, né? Temos que utilizar o PHP. Pode falar um pouco sobre o PHP para nós? O PHP ele é uma linguagem de programação bastante simples. Não tão simples, mas bastante difundida. E isso foi o principal motivo para a gente escolher essa linguagem de programação. Porque como a gente não tinha matéria de programação na nossa grade curricular do curso, a gente escolheu ela que a gente conseguia ter bastante informação na internet para aprender essa linguagem de programação e em 3 meses, então, conseguir programar todo o nosso site. Exatamente. As seções do site, a parte de login, a parte de cadastro e a geração do QR Code, tivemos que utilizar essa linguagem para fazer toda essa programação. O usuário se cadastrou, o usuário criou o QR Code, vai ser criado pelo código PHP.
Isso. E por final a gente fez o layout do nosso site. Exatamente, utilizamos o WordPress. O WordPress ele é um gerenciador de conteúdo que gera temas prontos para a gente poder usar esses temas de layout e alterar de acordo com o que a gente precisa no nosso site, fazendo assim com que o site fique com um layout profissional e com todas as informações que a gente precise. Exatamente. A outra opção seríamos realizar o site todo em Bootstrap, programação, JavaScript, mas como falado anteriormente, tivemos apenas 3 meses para desenvolver o projeto. E isso demandaria muito tempo. Então o WordPress ele possibilita a gente fazer um site profissional, pegar praticamente um site quase pronto e alterar as informações necessárias. E agora a gente queria mostrar para vocês o resultado de tudo isso, que é o nosso site diferentel.com. Então, a primeira seção é a parte de login e cadastro. Se você não tem ainda o cadastro, você só clicar ali e será redirecionado. E para simplificar para vocês, o nosso projeto teria o plano A e o plano B. O plano A eu vou deixar para a equipe de desenvolvimento do aplicativo. O plano B, que é da minha equipe, é responsável por deixar toda a ligação com o softphone, o usuário utilizando o softphone, e um leitor de QR Code, ele pode realizar a ligação, sem precisar estar utilizando o aplicativo, no caso. Mais abaixo do nosso site a gente tem a seção de produtos e comunicação. Ali a gente tem o link para baixar o nosso aplicativo, o Code. A gente tem também o link no nosso Facebook, do YouTube, onde a apresentação está sendo transmitida agora e vai ser postada depois. E o link do nosso blog, onde tem relatórios das equipes de desenvolvimento com mais detalhes bem específicos de como que foi desenvolvido todo esse trabalho. A seguinte parte é o barcode, como falado anteriormente, a gente recomenda esse aplicativo para estar utilizando, para escanear a imagem do QR Code. Aqui a seção sobre nós, de como foi realizado a Diferentel, o projeto final, o intuito da Diferentel. E no canto ali as informações de desenvolvimento do hardware, do software, do web e do aplicativo. Agora a gente tem seção líderes de equipe, com os líderes de cada equipe de desenvolvimento e também o presidente da empresa. A gente tem uma explicação rápida sobre o que é o QR Code, para caso alguém não saiba, poder entender melhor o que é essa tecnologia. E por último, a seção Entre em Contato, onde você pode estar colocando suas dúvidas. Se você quiser ser um investidor da Diferentel, você também pode estar entrando em contato e a gente vai estar verificando as informações. A gente também tem algumas outras abas, como a aba Call Code ali em cima, que tem o link para o nosso aplicativo, uma explicação do que é esse aplicativo. Tem a aba Equipes, onde tem toda a estrutura das equipes da empresa. A gente tem a aba Novidades, com várias informações sobre a empresa. E também a aba Membros, que tem informações pessoais e profissionais de cada integrante da nossa equipe. Então, esse foi o trabalho da equipe de desenvolvimento web. Espero que vocês possam estar acessando o site, estar experimentando todo esse nosso projeto que fizemos para vocês. E é isso aí. Obrigado. Obrigado. Isso aí, pessoal. Esse foi a equipe de desenvolvimento web explicando o plano B e todo o desenvolvimento do site. E agora para vocês o plano A, o app da Diferentel. Então, por favor, equipe do app, presente no palco, por favor. Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, disse Albert Einstein. E estamos aqui para lhes apresentar a nossa nova ideia, o Calco. E que suas mentes jamais voltem a seu tamanho original. Boa tarde a todos, meu nome é Eduardo, mas podem me chamar de Cruz. Boa tarde, meu nome é Luan Victor, podem estar me chamando de Luan. Nós somos os representantes da equipe de desenvolvimento do aplicativo, que ela é composta por Eduardo Cruz, nosso líder, Gabriel Scarabelotti, Lohan Rodrigues, nosso presidente, e aquele que vos fala, Luan. E aqui chegamos à concatenação de todos o que foi apresentado a vocês até agora, o nosso aplicativo, o CalCode. O CalCode foi totalmente desenvolvido numa ferramenta chamada App Inventor, muito utilizado por estudantes da área de programação e programadores novos nessa área de Android, certo? Mas, Eduardo, por que o App Inventor? Certo, deixa eu pensar. Simplesmente porque o IFSC não nos deu estrutura para estudar programação, certo? Então, por que nós usamos Java, não usamos C para programar um aplicativo Android?
no qual seria um pouco mais maçante, mas de uma maneira muito mais simplificada e melhor. Deixa eu ver, 3 meses, Ellison Torrezinho nos apresentou essa ferramenta maravilhosa, simples e fácil de utilizar. É uma pena que o IFSC não investe nisso, né? Bom, pessoal, o microfone acabou, a pilha também, então eu espero que vocês acabem ouvindo a nossa voz. Está todo mundo conseguindo ouvir tranquilamente? Também então, nós vamos continuar falando no Google mesmo. Certo, Luan, como que funciona esse App Inventor? Então, Eduardo, o App Inventor é uma plataforma de programação interativa desenvolvida pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. A programação interativa ela é o fato de que a linguagem Java foi dividida entre suas funções e características em blocos, e também são coloridinhos e facilitam a nossa parte de programação. Esses blocos eles têm um formato específico para cada função, e cada função pode ser encaixada uma a outra conforme elas se conversem, conforme elas funcionem uma com as outras. Uma coisa a se ressaltar também é que no próprio App Inventor é utilizado a parte de design gráfico, onde você consegue ver o que você está colocando no seu aplicativo antes de programar. Então você consegue modificar questão de layout, questão de background, colocar ícones, pode colocar botões, logins, fazer tudo que é possível, e também tu consegue baixar no seu celular o próprio aplicativo do MIT, que você, de forma ao vivo, vamos dizer, consegue simular o que você está fazendo neste programa. Em tempo real. E voltando à questão da programação e dos blocos, nós mostraremos um exemplo para vocês da nossa tela de login. Certo, como podem ver, não sei se muitos entendem, mas aqui a gente tem a questão do login, do botão login. Nós utilizamos o método POST, certo? Para quem conhece, o método POST é basicamente, você tenta fazer um login no nosso aplicativo, o mesmo faz uma requisição para o nosso banco de dados. O banco verifica se essa requisição está ok e retorna uma mensagem deixando ou não você fazer o login no nosso aplicativo. Tendo em vista que o aplicativo tem como pré-requisito a conexão com a internet, nós previmos 3 situações possíveis no ato do login. Primeira situação, o estagiário metido não leu o nosso manual de instrução, simplesmente abre o aplicativo e clica em login. Nossa, o aplicativo vai falar para ele, cara, tu não vai conseguir logar no nosso aplicativo. Não, mentira, ele vai dar uma mensagem bonitinha. Ocasião número 2. A vovó, aquele anjo, vai tentar ligar para o NetUser no nosso aplicativo. Mas na hora do login, o dedo dela acabou escorregando e ela botou 1 ou 2 dígitos a mais. O aplicativo informa, né? Login sendo correto. E ocasião número 3, todos vocês, como nós, lemos o manual, conseguimos entender como funciona, colocamos usuário e senha válido no nosso aplicativo, perdemos o login e então o aplicativo faz o login. Após o ato do login bem sucedido, o usuário é encaminhado para uma nova tela, onde estará disponível os 3 QR Codes temporários desenvolvidos pela nossa equipe de sistemas. Dentro dessa opção do contato, nós teremos a opção de scan. Em selecionando a opção de scan pela câmera, será acionado o QR Code Scanner, que é o aplicativo recomendado lá no começo, que será utilizado para estar lendo esse QR Code. Tendo essa leitura ativa, é só o usuário pegar o celular, apontar para o contato que ele quer ligar, e aí a ligação é acionada pelo usuário, tudo automaticamente feito pelo nosso aplicativo. Certo, Luan, mas isso é apenas a primeira versão do nosso aplicativo, estou correto? Exatamente, nós temos uma fase beta, que já está em teste e que já tem muitas novas funcionalidades. Como, por exemplo? Uma das funcionalidades que nós achamos essencial e que já está funcionando, mas nós não conseguimos aplicar nessa versão por limitações do App Inventor, é o scan pela galeria. Ou seja, você não precisa ter mais aquele QR Code físico, ter um cartão de alguém, ter que ter ele impresso para estar escaneando e fazendo a ligação. Basta ter a imagem na galeria do seu celular, acessar ela através do aplicativo e a ligação pode ser realizada dessa forma. Então, não tem que ter todo aquele constrangimento de ter alguém que vai lá levar o cartãozinho, ter que imprimir, ter que apontar para a tela. Certo. Outra coisa também que a gente conseguiu implementar e já está funcionando na nossa fase beta é a questão de ligação GSM. Então, basicamente, vocês não vão precisar ter o seu aplicativo, por exemplo, o usuário que nós indicamos, com acesso à internet. Simplesmente tu vai lá, pega o contato da pessoa e faz a ligação via GSM. E para alguns usuários corporativos, nós também conseguimos realizar a ligação pelo Skype. É isso aí, pessoal. Nós encerramos nossa apresentação por aqui. Guardem suas perguntas, estaremos retornando mais tarde. Agradeço a atenção de todos. Obrigado a todos. É isso aí, senhoras e senhores. Então, foram todas as equipes da Diferentel e
Não tem microfone para eles, mas para mim tem. E agora chegou uma parte da Diferentel onde a gente vai comentar sobre o IFSC, sobre o que foi o IFSC pra gente. Então, para falar sobre o IFSC, melhor chamar alguém aqui que esteve presente em quase todas as partes do desenvolvimento do nosso produto na Diferentel, que foi o nosso colega Atos Bauer. Por favor, Atos, ao palco. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, quem diria, né? 3 meses, 19 alunos iriam desenvolver a Diferentel. Que orgulho. Nós todos queremos continuar o projeto após o IFSC. E assim necessitamos de investidores para dar continuidade ao projeto. Então, como vocês ouviram, o nosso produto lançou hoje e a gente já tem uma versão beta para o próximo lançamento do produto. Para vocês darem uma ideia do nosso empenho com a empresa. E para fazer uma coisa mais dinâmica sobre a apresentação do IFSC, eu tenho aqui na minha mão o script. E no script diz aqui, apoio do IFSC. Então, o que tu pode me falar sobre o apoio do IFSC pra gente? O apoio do IFSC foi fundamental, pois o IFSC, temos que agradecer pelo espaço cedido, pelos equipamentos, aos alunos professores que utilizamos para realizar o projeto, o ensinamento também, né? Todas as matérias. E no próximo, então, o Atos falou do espaço cedido e a gente tem aqui as matérias utilizadas no projeto integrador. Como foi ressaltado muitas vezes durante toda a apresentação, a gente não teve programação. Como eu posso explicar para vocês o que é não ter programação e fazer um aplicativo como o CalCode? É igual querer plantar alguma coisa e não ter uma semente. Exato? Certo? Foi muito difícil pra gente. Se não fosse a ajuda do nosso professor Torresini e dos outros professores que auxiliaram a gente, não teria nada. A maioria de nossas empresas que nós estagiamos necessitam de lógica de programação. É fundamental. E em nosso curso também tivemos uma grande dificuldade em física, pois tivemos semestres em física. No caso, a grade de ensino da nossa escola, onde, tipo, a gente teve uma matéria de programação. Eu estou errado dizendo isso, que foi a matéria que a gente teve, no caso, no nosso primeiro ano lá. E 4 anos depois, quando foi necessário a gente usar, a gente não tinha mais nada na cabeça para poder fazer isso, sabe? Então foi meio que uma matéria em vão. Todos os alunos também descobriram o significado da palavra preocupação, que se chama análise de circuitos. E com a análise de circuitos que a gente deixa de não se preocupar e realmente começar a estudar. Foram 4 anos de IFSC, 4 anos com os meus colegas e 4 anos no final rendeu uma coisa muito boa, que foi amizade, aprender o valor das coisas e no final de tudo reconhecer que o nosso trabalho realmente resultou em alguma coisa. Está aqui na frente. No começo do projeto, a maioria da turma era dividida. Com o projeto, tivemos uma integração fundamental para iniciar a Diferentel. Então, por favor, senhoras e senhores, eu quero que vocês aplaudam o nosso regente do projeto integrador, porque se não fosse ele, a gente realmente não faria nada. Por favor, Anderson Torresini, ao palco. Bom, pessoal, boa tarde. Eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção dessa turma, claro, pessoal, eu acho que eu não preciso ficar explicando muita coisa, você já viu que o trabalho deles foi excelente. Tá? A primeira coisa que você pode dizer, a gente faz muito pouco, na verdade, em relação a isso, a gente mais não atrapalha do que ajuda. Mas eu acho que você já deve ter percebido que acontece bastante, e cada vez mais está ficando patente isso no IFSC, é que a gente tem um choque de gerações. Quando eu estava dando exemplo, a Elisa estava dando exemplo, isso era como a gente fazia a ligação, nos anos 80 e nos anos 90. A gente ia até a salinha de estar, onde tinha um telefone. A minha mãe, quando ela queria uma receita da Ana Maria Braga. Ela queria uma receita. Como é que ela faz? Mãe, tem que ligar o computador e no site da Ana Maria e pegar a receita. Tá, como é que liga? Ela pega o caderno, aperta o botão verde, espera a luzinha acender. Não sei o que. Aí se a luzinha não acender, ela tem que esperar. Se não acender, nunca ela não vai funcionar. Então isso era uma coisa, porque eu já cresci na geração do videogame, eu já cresci na geração do computador. E essa gurizada
gurizada, eu posso falar gurizada. Essa gurizada é da geração do telefone. Então, para eles, é extremamente natural, habitual, ter um telefone sempre à mão, ser uma extensão do corpo, tá, André? Que é o que a gente discutia. Então, uma das coisas mais difíceis de explicar nesse projeto era justamente como tu vai explicar para uma pessoa que não está habituada, que tu vai pegar um telefone, vai bater uma foto e vai ligar para a pessoa. Era isso. O aplicativo faz isso. Ele bate uma foto e liga para a pessoa. Quem aí, por favor, quem não sentia a vontade, não precisa levantar, mas quem usou aquele telefone de rodinha que tinha que girar, etc. Se o pessoal não se incomoda com a idade, levanta o braço. E errava, aí tinha que fazer DDD, lá no 10º número errava, voltinha, para tudo, bota o fone no gancho, espera o fone, dá o barulho, dá o tom. E aí demorava 5 minutos para ligar e 2 minutos para conversar, né? Então, esse é um choque de geração. Então, isso é uma coisa que a gente tenta mostrar justamente no projeto. Em que essa gurizada tem um dinamismo que talvez a gente tenha que se adaptar. E quando eles fazem crítica ao IFSC, é porque o IFSC tem que seguir essa tendência. Tem que fazer um movimento em prol a toda essa ação que eles estão fazendo. Toda a crítica que eles fazem de programação é que eles querem criar coisas. E a gente não está, talvez, preparado para isso. Nós temos que nos adaptar. Eles querem criar coisas novas, eles querem inventar. Eles estão numa fase em que eles podem fazer isso. Por isso que eu digo, eu mais não atrapalho do que ajudo. Porque é só dar o espaço. Então tem 3 palavras. E é por isso que eu gosto muito de seguir Paulo Freire. É mais ou menos uma frase que eu leio todo dia para sempre ser assim: eu ainda preciso disso. Eu ainda preciso disso. É minha utopia. Antes de mais nada, a gente precisa que eles tenham protagonismo, que é o que eu falei agora há pouco no vídeo. Eles precisam ser os atores, eles precisam criar as coisas, eles precisam ter um espaço onde eles realmente vão fazer as coisas. Eles querem fazer, então nós precisamos dar esse espaço. Segundo passo, se a gente der o protagonismo no espaço certo, no momento certo, com os recursos certos, a gente vai ter uma segunda coisa, que é o engajamento. É só ver como é que está acontecendo o evento. Eles estão engajados nisso, eles acreditam nisso. Porque daí vem a terceira coisa, que é a coisa mais mágica da educação, e é por isso que eu sou um educador, ou pelo menos pretendo ser um, que é o encantamento. É o encantamento, que é isso que me faz acordar e ser professor. Obrigado, gente. Antes que eu chore, mostrar qual é o resultado de participar desse encantamento. Por favor, Diferentel, peço que todos venham aqui na frente para mostrar. Isso é o que o IFSC é capaz de fazer, tendo as opções, os espaços, os recursos certos e principalmente tendo essa gurizada maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com eles. Pessoal,